agora falar de coisas um pouco mais técnicas, se você ainda não conseguiu entender bem as características de um relacionamento abusivo e se você está ou não em um deles. Primeiramente, eu quero que você fique bem ciente o quanto é frequente as pessoas associarem violência física com relacionamento abusivo. Ou melhor, explicando isso de outra maneira, as pessoas dizerem que só há abuso quando há algum tipo de violência física. Não. E olha, parece que isso é pouco comum, mas não é. Há pouco tempo atrás, eu tive horas de conversa com uma pessoa, com um homem, onde ele ficava se perguntando, mas não tem violência, não tem agressão? E eu disse, você está olhando isso pelo lado masculino, pelas suas atitudes. Só que a violência tem que ser vista pelo lado daquele que se sente violentado, psicológica, principalmente, e emocionalmente. Não é necessário que haja uma agressão física para que a relação seja abusiva, não é verdade? É por isso que identificar se você está vivendo em um relacionamento abusivo não é tão fácil como parece. Para quem nunca viveu essa condição, quando você está dentro dela, o controle, a manipulação, acontece na maioria das vezes de uma forma muito sutil, muito velada por meio de uma violência psicológica com pequenas doses de privações, que só vão crescendo pouco a pouco. E essa estratégia, ela já é calculada pela pessoa que promove o abuso, porque ele precisa que você fique na relação. E é só na medida que essa vítima vai permitindo os avanços, é que esse parceiro começa a aumentar o nível das agressões, sejam elas psicológicas, sejam elas emocionais, e chegando às agressões físicas. Nunca você vai ver um parceiro, é muito raro, que logo do início ele pura por uma agressão física, porque a vítima, óbvio, ela vai se espanar. É preciso um momento de afinidade, é preciso um momento de conquista, é preciso que ela se sinta segura na presença e na mão dele. Ele precisa ir tomando esse domínio pouco a pouco. Então, por exemplo, o parceiro passa a controlar de maneira leve o uso de roupas, como eu contei a história da minha amiga, e aí normalmente a mulher fala, nossa, ele está cuidando de mim para que eu não me exponha demais, ou para que eu não passe por nenhuma situação vexatória. Depois ele começa a controlar as amizades. E ele faz isso, claro, de uma maneira muito sutil. Por exemplo, dizendo, nossa, mas essa mulher é muito esquisita, essa sua amiga. Que comportamento estranho que ela tem. Você perto dela pode parecer para as pessoas que você é igual a ela. Nossa, mas ela conversa desse jeito? Olha, essa amiga não é amiga sua. Eu a vi falando de tal maneira de você. Então ele planta aquela desconfiança para que cada vez mais ele te retire do seu ciclo de família e de amigos. Ele faz a mesma coisa com seus familiares. E quando você percebe, a sua vida toda está no controle. A sua vida toda e você está na supervisão dele. Até mesmo a sua intimidade passa a ser controlada por essa pessoa. Passa para a mão dele sem que você perceba. Pergunte aí para você se até o que sai da sua boca, as suas palavras, você não fica se perguntando, nossa, será que eu deveria ter dito aquilo? Será que não era melhor eu ter ficado calada? Olha a cara que ele está agora. Será que foi aquela mensagem do jeito que eu escrevi no celular que fez ele me responder de forma tão grosseira? Será que eu devo dizer isso? Ou será que eu devo dizer aquilo? Você sente que não consegue mais expressar de maneira livre. E sabe por quê? Não é somente quando se tem violência física que a relação é abusiva. Os estragos emocionais, os estragos psicológicos, trazem consequências tão maiores, tão mais graves, às vezes, do que a própria violência física. No mínimo, os estragos emocionais e psicológicos demoram muito mais a serem cicatrizados. É claro que depende do nível de violência, da violência física, mas mesmo quando é uma violência muito grave,
atinge o seu nível emocional muito grande. Então, independente de não ter violência física, a sua autoestima, o seu amor próprio, sua autoconfiança, ele pode ser comparado a uma amputação de um pedaço de você quando ele é perdido numa relação. Porque ao sofrer abusos desse tipo, você começa a viver uma vida muito limitada. Você começa diminuindo as suas interações sociais, reduzindo suas percepções emocionais, as suas conexões com a própria realidade mesmo. Elas vão sendo cada vez menores. E você vai se isolando dentro de você, dentro de uma tristeza que você nem mesmo sabe onde ela começou. Então, é por isso que é muito preciso você prestar atenção, você avaliar se tudo isso que eu digo, alguma dessas características, você vê no seu relacionamento? Alguma dessas coisas que eu estou te contando aqui, você se encaixa nessa história que eu contei dessa minha aluna? Se algum desses fatos, situações ou sensações já esteve presente na sua vida, com frequência principalmente, fique bastante atenta. E se você está no início de um relacionamento, comece a ficar mais atenta ainda, porque se isso persiste ou tende a aumentar, é um sinal muito grande de que você está indo para um relacionamento muito destrutivo. E é por isso, falando dessas fases do relacionamento, eu agora quero te trazer exatamente isso. Depois que passa a conquista, depois que passa esse momento de lua de mel, os abusos eles passam por algumas fases. Em um outro vídeo, eu vou falar deste início da conquista, quais são as fases que vêm até chegar na violência. Mas neste momento agora, eu só quero que você se concentre apenas nessas etapas, quando já começam os abusos. E na primeira fase, o que está presente? Estão presentes ofensas verbais, xingamentos, humilhações, gritos, crises de ciúme. Neste momento, o que se nota é uma violência principalmente psicológica e emocional. Manipulação, controle. É por isso que é ainda difícil para a vítima identificar o abuso. Porque ele começa a ter o seu próprio psicológico, essa vítima começa a ter o seu próprio psicológico abalado. Ela começa a duvidar de si mesma. Esse também é um mecanismo que ele utiliza, que tem um nome de gaslight. Depois eu vou gravar um vídeo só para você saber como é que ele faz essa trama toda do gaslight. É para que você entre em dúvida se você está realmente percebendo as coisas ou criando coisas na sua cabeça. E o tempo todo ele joga isso. Está criando coisas na sua cabeça, você está louca? E ele faz uma artimanha de vocabulários e de frases que você realmente começa a duvidar de você mesmo, da sua própria sanidade. Já na fase 2, a violência psicológica, ela começa a dar espaço para pequenas agressões físicas, beliscões, empurrões, safanões. E você pode, neste momento, estar tão fragilizada psicologicamente que você permite ou não dá conta de reagir. Na terceira fase, essas agressões, elas ficam bem mais intensas. Tapas, socos, chutes, pontapés. E é neste momento que a maioria das vítimas começam a perceber que o relacionamento é abusivo. Percebe? É uma evolução. É muito tempo que essa pessoa fica até que ela acorda. Porque o jogo parece, para quem está de fora, fala, como assim? Mas para quem está de dentro, o jogo psicológico é muito bem feito. Mas o que acontece nesse momento? As marcas ficam visíveis. O olho roxo, as marcas pelo corpo, cortes, ossos, até ossos quebrados. Quando eu fazia mediação, a gente ia muito fazer mediação voluntária em bairros na periferia, e isso era muito frequente. Mas também era muito frequente as vítimas separarem, divorciarem, denunciarem na delegacia, mas depois arrependerem. O abusador é neste momento que ele sente que está perdendo o controle sobre a vítima, quando ela começa a reagir.
tomar atitudes de sair do relacionamento, ele volta para uma fase que é chamada a famosa lua de mel. Se arrepende, diz que tudo não mais vai acontecer, usa de manipulação, tudo não vai voltar a fazer aquelas cenas de novo, que a vítima pode acreditar nele, que seu comportamento foi simplesmente resultado do grande amor que ele sente e que ele perdeu a cabeça. Mas, infelizmente, o que ele tenta nesse momento é simplesmente que a vítima permaneça ali para continuar vítima daquela relação. E é neste momento que, infelizmente, muitas mulheres voltam. E é tão frequente elas voltarem para a relação que a legislação penal ela se alterou. Eu também sou advogada, como vocês sabem, e a legislação penal antes, quando ela denunciava, ela podia voltar atrás e a denúncia era arquivada. Hoje, não mais. Vendo quanto de abusos eram crescentes e os resultados se tornavam cada vez mais graves quando elas voltavam, que até a lei, o Congresso resolveu mudar a lei no Brasil. Quando ela denuncia, mesmo que ela arrependa, o processo é dado continuado, porque ele agora é uma ação pública. E eu gravei um outro vídeo que fala também sobre a dependência emocional e como que essas fases da relação abusiva é um perigo para tornar a vítima ainda mais viciada neste relacionamento. Acontece no cérebro dela uma espécie de disfunção de neurotransmissor, de neurohormonal mesmo, onde essa montanha-russa de emoções faz com que ela fique viciada ainda mais nesse relacionamento. E tem pesquisas sérias que comparam esse vício no relacionamento com o vício de pessoas que são dependentes químicos, para você ter ideia de como é perigoso ficar num tipo de relacionamento desse. Então, as fases do relacionamento abusivo, ela pode acontecer nessa ordem, mas também pode se repetir ou não nesta ordem. A cada situação de abuso, a vítima, ela se torna mais fragilizada. E é claro que ela se torna mais desacreditada de si mesma. E olha, uma das coisas mais poderosas para apoiar a vítima é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento faz com que ela tenha clareza do que está acontecendo. Enquanto ela está nessa situação, sem se conhecer, e até sem conhecer a situação, que é o que esse vídeo está trazendo, conhecimento técnico mesmo, sem ela se conhecer, ela é muito mais facilmente manipulada pelo abusador, porque eles são muito estrategistas. E uma outra coisa ainda que torna a vítima, nós mulheres, muito vítimas desse tipo de abuso, eu não sei se você sabe, mas de 4, 3 mulheres, elas são abusadas, elas sofrem inclusive abusos físicos. É muito, é mais de 70%. Então, como que nós fomos, inclusive, vamos dizer, doutrinadas, preparadas para esse tipo, para ficar muito vulnerável a relacionamentos desse tipo, né? Nossa educação criou crenças em nós que nos tornam muito mais presas muito fáceis